No início foi dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E realmente o nosso Senhor Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Não há pecado no mundo. Olha que interessante. Ele não mente, fala sempre a verdade. E desde o início, João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi se passando os anos e tudo se cumpriu, e verdadeiramente Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Houve remissão dos pecados, houve santificação, tirou o mal, cessou com o mal, cessou com o fardo, quebrou as prisões, quebrou as grades, colocou em liberdade. Esta é a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Só que esta mensagem vai em contato com mentalidades, porque tudo o que Jesus fez deve estar na mentalidade humana, no interior do homem, no seu coração, como princípio de verdade, princípio de crença. Porém, quando olha para a humanidade, especialmente aqueles que se reúnem em o nome de Jesus, ainda há um mal contido na mente destas pessoas. O mal é não acreditar que Jesus tirou o pecado do mundo e que Jesus justificou todos pelo seu sangue, aqueles que creem. Isso é um mal. Esse é um pecado que talvez não tenha perdão se não se arrepender, se a mente não retroceder, não voltar e aceitar essa grande verdade. Esse é um mal tenebroso. Porque como não vai acreditar na verdade? Como não acredita no Filho? Então aí está um pecado, aí está um mal que precisa sair da mente, precisa-se de libertação. E como que vai ter essa libertação desse mal contido de não acreditar em que Jesus tirou o pecado do mundo e que vocês são remidos pelo sangue dele? Como que vai receber a libertação desse grande mal, um dos piores? Tudo começa porque o sistema religioso, quando fala dessa libertação, desse grande mal em que Jesus tirou do mundo, e não era para estar em nenhum dos filhos de Deus. Então o sistema religioso, de forma sutil, eles trabalham de dia, de noite, incansavelmente, eles calculam, planejam, para não deixar esse mal sair do meio deles. Talvez seja inocente, talvez eles ainda não teve essa revelação de que é fomentado o mal, iniciando deles e depois sendo transmitido para os seus ouvintes, e assim ficam todos embaraçados, com um véu posto, com muitas escamas nos olhos, no sentido, e não há uma alegria daqueles que podem a qualquer momento descobrir o que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Então essa mensagem é para falar de uma libertação, que a maior parte daqueles que foi chamado por Jesus, predestinado, estão presos. O próprio sistema onde as pessoas vão
para ouvir a mensagem de Cristo? Cristo é ministro do pecado? Quando falamos de ouvir a mensagem de Cristo, onde todos os domingos ou sábados ou um dia na semana, todos correm em vários lugares diferentes para ouvir a mensagem de Cristo. E eu te pergunto, Cristo é ministro do pecado? Não, não é ministro do pecado. Então, o próprio sistema, ele coopera para que esse mal que nós vamos aqui ver na palavra, que Jesus deseja que todos os homens que crerem nele venham a ser libertos, o sistema diz: vocês não vão ser libertos. Vocês têm que ficar presos. Vocês têm que ficar dentro da gaiola. Dá desespero só de pensar em vocês descobrir a verdade. Porque imagina se vocês descobrem, quando eu digo sistema, não estou apontando um homem, é um espírito que desde há muito tempo rege o sistema religioso, e muitos, quando descobrem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm coragem, vende tudo para comprar o campo porque tem um tesouro de grande valor, mas muitos não têm coragem. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero colocar aqui na tela para você descobrir algo que você precisa ser liberto. Praticamente todos aqueles que chegam dentro de um templo hoje, eles precisam dessa libertação. Hoje já está dividido, né? Hoje tem 50, não chegou 50% ainda, mas já tem milhões de pessoas que hoje, quando fala, Jesus tirou o pecado do mundo, Jesus deu a remissão dos vossos pecados, vocês são limpos, vocês são santos, vocês são perfeitos no Espírito. Então, esses milhões se alegram e eles testificam, dá testemunho, é verdade. É verdade. Então, esses estão libertos desse mal que eu quero mostrar aqui para você. Agora, aqueles que quando você fala, Jesus tirou o pecado, vocês foram remidos pelo sangue, vocês estão santificados, vocês são filhos perfeitos no Espírito, a obra de Jesus o sacrifício foi o suficiente, e eles batem no peito e trancam o coração e abrem a boca, abrem o ventre e manifesta o mal que está contido e que precisa de uma libertação. E vai ser muito bom. Todo o mal que sai de dentro do ser humano é uma obra muito boa que o Espírito proporciona. Então, se você tem uma doença, está sofrendo com aquela doença, de repente você se ver livre, como é bom ficarmos sem sentir dores, doenças. Então, o mal não presta. E na nova e eterna aliança, nós vemos o Espírito expressar pela palavra que é da vontade dele que todos os seus filhos se liberte desse mal, tire esse mal. E hoje eu estou cooperando com você, meu irmão e minha irmã, para você enxergar que mal que é esse. Porque quando falamos de libertação, falamos de um mal, logo a mentalidade religiosa, ela já leva as pessoas a pensarem em um vício de cigarro, em um vício de droga, em uma bebida alcoólica, em uma prostituição, em um homem muito irado. Quando fala que vai ter uma libertação, então a mente humana, terrena, leva apenas para esse lado das obras da carne.
mas tudo começa com a libertação de algo no sentido espiritual, em que Jesus veio para tirar aquilo que estava entrando em conflito, aquilo que estava entrando em conflito com a criação. Então Jesus veio para tirar, né, aquilo da mente dos homens, deixá-los em liberdade. Esse não é visto como algo que precisa sair das mentalidades, que precisam ser libertos. Por isso que fica difícil. E no sistema religioso não vai mostrar para você isso que precisa sair das mentalidades. Vou abrir aqui a palavra para a gente consultar, aqui em Gálatas, no capítulo 5, vou colocar na tela aí também, e você vai poder observar do que eu estou falando. Olha só, já está aí na sua tela. Veja para você ver, medita, porque todas as vezes que dentro de um sistema religioso se fala de libertação, a mente das pessoas já vai logo para espíritos imundos, para diabo, para Satanás, para demônios, para meu filho está na droga, meu filho está na bebida e ele precisa ser liberto. Mas a principal libertação ninguém fala. Você provavelmente se ouviu muito pouco. Aqui começa tudo. Se não ter essa libertação nesse sentido em que a palavra vai te mostrar, então não vai ter um amor verdadeiro e sincero. Então vai ser uma sombra, a fé vai se manifestar como sombra, ela não se torna uma realidade, o reino não é materializado dentro. Então tem uma inconstância, fala por uma sombra, vive por uma sombra, mas quando tem essa libertação, as sombras desaparecem, o reino desce e estabelece no seu interior, e aí passa a ser uma realidade. Você está livre, você foi solto, você agora não tem mais parte no sistema religioso. Um espírito poderoso, ele está te comandando, te governando, e agora sim, você entra no desfrute da paz, da salvação, da remissão dos vossos pecados, e você vai acreditar que Jesus tirou o pecado do mundo. Veja se você descobre que mal que é esse, está aí na tela. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. O que Cristo te libertou? Fala. Da lei, meus irmãos. Olha como é importante você atentar para esse detalhe das fortalezas mentais que foi criado pelos nossos antepassados, pelo sistema religioso, porque a forma hoje de todos crer em Jesus inicialmente começa por ir a um templo, e naquele templo, quando é liberado aquele mal que Jesus veio para libertar, e ele disse: eu tirei isso, eu aniquilei o pecado, eu venci a morte. Então os líderes religiosos, eles colocam uma condição, condicional na tua mente, através da palavra, de que você agora vai ter que fazer, são artigos da lei, você agora vai ter que guardar um sábado,
é um princípio da lei. Você agora vai ter que, dentro dos templos funciona assim. Eles preservam a lei na mente deles e dos seus ouvintes. Então eles dizem: nós hoje vamos fazer uma campanha, porque está fraco, vocês não estão conseguindo ter uma libertação, vamos fazer uma campanha, um propósito que vai intensificar a questão do Espírito sobre você. E aí tem muitos que dizem: você precisa ter um bom comportamento, se amoldar dentro dos padrões mental de um homem comportadinho, que vive no seu quadrado de falsidade, que quando quer agir por causa de uma educação natural recebida por uma doutrina religiosa, eles ficam ali na fúria, na ira, e eles seguram o máximo, porque eles acreditam que aquela doutrina é o que vai justificar eles. Isso é um mal. A doutrina que coloca na mente dos cristãos, que levam-se a entender de que é assim nessa era que se manifesta a fé em Jesus, é um mal, precisa de uma libertação. É azeite na testa, mãos na cabeça, orando na cabeça dos pessoal 30 minutos para justificar eles, para curar eles, para abençoar eles. E vai se preservando esses rituais em que é preciso que o povo de Deus se liberte disso. Então, o mal a mente vai sendo condicionada a razões, a mente vai sendo condicionada à própria condição do fazer, ou do certo proporcionado, do certo que é liberado pelo meu bom comportamento. Tem que se libertar desses princípios errôneos. Então, quando Jesus: eu tirei o pecado do mundo e vocês estão justificados, então nós não temos mais lei, princípios palpável de templo colocado por homens para nos levar de alguma forma a ser justificado em Cristo. Nós não temos mais isso, não podemos mais envolver com isso. Então o apóstolo Paulo aqui está tendo uma luta aqui com os Gálatas, né? Estais, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou. Eu fui liberto, estou livre, porque hoje eu tenho a certeza, isso é manifesto dentro de mim, de que pela fé eu creio em Jesus Cristo. Se eu creio nele, eu estou nele, ele está em mim, e nós somos ligado. Eu sou ligado na videira, né? Nós estamos ligados na videira verdadeira, e a minha mente não vai ficar nos desejos carnais, na vontade mundana, na transgressão. Não vai permanecer, porque não há lei. Líderes religiosos não estão fomentando algo que não funcionou por muito tempo, que é a lei, que é o sistema do certo e do errado. Pega nisso que vai funcionar, vamos para lá que vai funcionar. Não, a minha mente hoje, ela se libertou de todas estas coisas. Quando eu vejo um homem hoje liberando uma mensagem do Evangelho, e ele diz: meus irmãos, amanhã vocês precisam dormir e acordar, e ajustar as suas obras das suas mãos e dos seus pensamentos, que assim Deus vai justificar você. Aos olhos dos meninos,
esse homem está falando coisas maravilhosas, mas quando vem a liberdade, nós entendemos que ele está colocando 2 pregos na mão do Senhor Jesus Cristo, trazendo a condição condicional a você em relação à salvação, sendo que Jesus Cristo disse: está consumado, eu tirei o pecado do mundo, eu cumpri a lei, e a partir de agora vocês não vão mais ser condicionados com forças mentais, com mensagem na mente de vocês pela lei. Vocês agora vão pela fé, pelo amor. Vocês me amam? Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Vocês me amam? Aqueles que me amam, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, esse é o mal. Todas as vezes que você for ouvir um líder religioso e ele apresentar um ritual para você, qualquer ritual que seja, é água, é azeite, é bandeira de Israel, é caixinha de oração, é oração na sua cabeça, esses rituais, qualquer ritual que esses líderes religiosos apresentar para vocês, receba o entendimento de que eles estão preservando uma doutrina que não vai deixar você viver por meio da fé. Você vai viver debaixo do jugo e da escravidão por muitos anos se você não acordar, se você não despertar para isso. Mas como diz, é mais fácil pegar uma pessoa e enganar estas pessoas do que você libertar essas pessoas. É muito mais fácil enganar do que você libertar essas pessoas. Mas certo é que nós estamos liberando a palavra para você entender que hoje é por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu fui liberto em uma conversa com uma pessoa esta semana. Eu disse, você acha que a forma de ensino é a gente voltar no passado e começar a falar na mente das pessoas que nos ouvem, condicionando elas entre o certo e o errado, para que essas pessoas possam seguir unido com Cristo? E esta pessoa disse para mim, sim, é isso, pode fazer isso, tem que fazer isso. Não, nunca mais eu faço isso. Não tem homem que vai me induzir, não tem doutrina que vai me induzir, nunca mais aceitar esse mal contido nas entranhas, na boca, de condicionar as pessoas a sacrifício e a obra humana e a esse mundo, porque agora verdadeiramente eu acredito no sacrifício de Cristo e Ele tirou o pecado do mundo, Ele justificou todos os homens e não vou voltar com esse mal de encarcerar a mente das pessoas, sendo que Cristo já justificou. Então, não me fale mais isso, nenhum líder de qualquer movimento religioso, porque eu vou seguir por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Estou debaixo da graça. A graça foi revelada, foi manifesta, não tem como voltar. Então aqui está dizendo, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Aqui não está falando de um demônio, aqui não está falando de Satanás, aqui não está falando de bebida, aqui não está falando de droga, aqui está falando que você precisa ter uma liberdade desse sistema religioso que condiciona a tua mente lá no passado, fazendo com que você fique lá para trás, na velha aliança, e não venha para o novo. Olha, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que é servidão? É escravo. Mas as pessoas dizem assim, mas eu não sou escravo
do meu pastor, que ele é tão legalzinho, ele é tão bom. Você não é escravo de ninguém, você é escravo de si mesmo. Porque você não tem liberdade por meio do Espírito que já se derramou sobre você, de não precisar ser levado, condicionado a exercícios mentais ou exercícios físicos para você se sentir que você hoje está em Cristo e está salvo e não tem os pecados que é a própria lei que estimula. Quem está em lei, aí sim, vai ser estimulado o tempo todo, vai ser estimulado o tempo todo. Você está em lei? Olha para o teu líder religioso e veja se você está em lei. Se você olhar para ele acusar você, te dar os mandamentos dos bons comportamentos, colocar objetos para você, fazer você acreditar numa revelação de uma palavra, sendo que já foi revelada há muito tempo. Aí a coisa complica, né? Está debaixo da lei mesmo. E quem está debaixo da lei, se cumprir um mandamento da lei, sabendo que aquilo é lei, então você está obrigado a cumprir toda a lei. Se não cumprir toda a lei, você está em transgressão. Então, pela visão depois da cruz, em que o Senhor disse que cumpriu a lei e que nós estamos desobrigados da lei, então eu vivo pela fé, e a fé no Senhor Jesus Cristo, e não no cálculo mental. E pela fé aumenta o meu amor, porque eu não vou ser deste mundo como as pessoas do mundo são deste mundo, porque a minha fé não está no mundo, a minha fé está no Senhor. E se a minha fé está no Senhor, então eu estou ligado nele. E não vou ser como todos imaginam, que ao declarar a graça, então pode fazer tudo que está salvo. Isso não é graça, você está com a mente embotada e está perdido, desorientado ainda, porque a graça é o próprio entendimento do Espírito que desce, sai do Senhor Jesus Cristo, impregna no nosso interior, nas nossas entranhas, e o prazer nosso é o prazer do Cristo, e não é mais o prazer do mundo. Está escrito, está aí na tela. Estais, pois, firmes. Estejam firmes, irmãos. Não deixa ninguém convencer vocês a retrocederem, não. E não adianta, e essa questão das pessoas tentarem convencer você, é sutil isso. É sutil. Então não deixa ninguém fazer você voltar quando a graça já está em evidência sobre a tua vida. Você, meu irmão, minha irmã, eu fico vendo o perigo disso. Olha só como está condicionado a mente das pessoas. Se elas sair de um templo, elas voltam a praticar todas as obras da carne, porque elas dizem que estão desviadas, saiu do caminho de Deus, não está mais seguindo a Jesus, porque elas saíram de um templo, ou lei maldita, ou doutrina maldita, em que foi colocado no coração dos homens e faz vocês ficarem com a mente dentro de uma gaiola, sendo cuidado ali pelos homens. E quando você sai daquele quadrado, que ali tem tantas coisas abomináveis diante do Espírito, vocês acham que vocês estão caídos? É em templo de parede que Jesus disse que colocaria o seu Espírito, ou é em você? O estímulo da fé, o sentimento da fé que você tem, está nas paredes ou está no teu interior? Então você não está caído, levanta a tua cabeça, sacuda o pé, larga a religião, deixa a doutrina da lei e avança com a tua fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. Na sua casa você está justificado, no seu trabalho você está justificado, fora do templo você está justificado, porque o Senhor Jesus Cristo disse que tirou o pecado e justificou pelo seu sangue aqueles que crê. Está falado, está decretado, encerrado, e assim por meio da fé nós tomamos posse. Então você que afastou de templo e acha que está caído e que está voltando a praticar as obras da
carne, você não está caído, de jeito nenhum. É uma lei maldita que colocaram na cabeça de todos, que saiu daquilo, está afastado. Não, você não está afastado. Você está na videira verdadeira que é o Cristo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Tem gente querendo voltar aí, né? Como diz meu irmão Zé, quando a palavra vem assim, tem gente querendo voltar. Tem gente retrocedendo. Não volta não, meu filho, você está livre, está liberto. Não volta para a servidão, para a escravidão, não. Nunca mais. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Circuncisão fazia parte de um ritual da lei, e Paulo teve o entendimento do que é a nova e eterna aliança em espírito. E ele está dizendo, se vocês voltarem a cumprir preceitos da lei, então de Cristo, no espírito e em espírito, de nada vocês vão aproveitar. Porque vocês decidiram pelo velho. Vocês decidiram antes da cruz. Então, todos os rituais que são colocados para vocês, né, vocês optaram por esse caminho. De Cristo não aproveita. Mas, Senhor, eu fiz no teu nome, expulsei, mas eu não conheço vocês, porque vocês eram da lei. Quem é da lei é terreno. Eu conheço aqueles que saiu da lei, entrou por meio da fé, debaixo da graça, e hoje não tem princípio que rege a mente deles, mas pela fé eles são regidos. Esses vivem em espírito, na dimensão do espírito. Esses eu conheço. Quem é do mundo eu não conheço. Quem é da lei eu não conheço. Porque vocês vivem por meio de obras, e tem que ser por meio da fé. É para tomar uma decisão, todos que estão ouvindo esta mensagem. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Eu vou falar algo hoje com muita coragem e ousadia, né? Em outro tempo eu não orientava os irmãos desta forma, mas hoje eu vou orientar. O dízimo, você pegar 10% do seu salário e você falar que está fazendo aquele ritual. Quando a gente não tem entendimento, todos fazem, como eu já fiz muito. Porém, esse é um ritual também que era da lei. E hoje, nós não estamos obrigados mais a cumprir esse ritual, porque o que nós estamos agora é saindo desse mal, tendo uma libertação desse mal, que é estar em Cristo por meio de obrigações. Então hoje, você quer fazer contribuição e ajudar? Faça com toda a alegria, com todo o amor, ofertas voluntárias, ajudando os teus irmãos a carregar a carga de gastos físicos, mas ofertas, você não está subordinado mais a dízimos, né? E outras obras que se estendem por aí. A principal é a doutrina do certo e do errado. Essa carrega toda a lei. Você viu que o seu líder começou a falar para você de certo e de errado, e certo e errado, e a tua mente começa a te acusar, e você amanhã eu vou acertar, hoje eu sou pecador, amanhã eu estou justificado. Aí está perdido, desorientado, porque o sacrifício foi dado uma única vez, e a nossa mente ela deve ter um renovo de que fomos sim purificados, santificados, justificados pelo sangue de Jesus, e agora tudo passa a ser despenseiros destas obras. Então se guarda, obrigado a guardar toda a lei. Se você faz um ritual que está englobado ali na lei, colocado pelos líderes, vocês precisam enfrentar o sistema religioso.
Vocês precisam enfrentar o sistema religioso. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar a amizade das pessoas, ganhar o convívio das pessoas, ganhar um cargo e perder a salvação da alma? Precisa enfrentar um sistema. Não pode ser carregado por ventos de doutrina. Então tudo que é colocado diante de ti como obrigações, como uma força, então saiba que isso é um mal. É um mal que está sendo... O mal está saindo em palavras. O mal está sendo colocado em palavras. Porque é a própria lei. Né? Não é a lei dos judeus, não é a lei de Moisés, mas é uma lei que vai vigorando na consciência, isso vai embotando, isso vai puxando o véu, e quando você assustar que não, você não acredita mais na justificação, como os maiorais aí da religião não acreditam na justificação deles, tem que estar sempre fazendo sacrifício. Se você está nesse sistema, cumprindo esses rituais, separados estais de Cristo. Eita, está separado mesmo. Cristo é o amor, Cristo é a liberdade, Cristo é uma verdade, uma sinceridade. O reino dele estabeleceu em nós, não precisa de ritual. Nós vamos viver de forma justa e honesta, com muita tranquilidade por meio da fé. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Viu o mal aí que você precisa ser liberto? Qualquer ritual que você está fazendo, que você pensa que está sendo justificado por lei, por objeto, por campanha, por dinheiro, por propósito. As pessoas dizem assim, eu ouvi essa semana, mas eu comecei a dar dinheiro e eu fui abençoado. Está sendo justificado pela lei. Ganha mesmo, prospera mesmo, mas está sendo justificado pela lei. Então, separados de Cristo está. Porque essa benfeitoria e esse bem só vai ter o desfrute aqui por alguns anos. Daqui a pouco você não vai usar mais esse dinheiro que hoje você diz que começou a dar o dinheiro e aí você foi abençoado para esse mundo, está separado de Cristo. Então não coloca isso mais na condição entre você e Cristo. Liberta-se desse mal rapidamente, hoje, agora, nesse dia que se chama hoje. Da graça tendes caído. E cai mesmo, porque nós que recebemos o entendimento, isso que está sendo transmitido para você, e que está estimulando você a enfrentar um sistema, enfrentar você mesmo, e se colocar na posição depois da cruz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, e ela não falha, confia. Estou aqui agora transmitindo esta mensagem e a justiça do meu Papai Salvador está se manifestando. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Nada, ritual, sacrifício, essas coisadas todas que fazem, levanta as mãos e pula e... um coloca a mão na cabeça do outro e ora, e um derrama azeite, e joga água, e caixa de oração, e bandeira de Israel, e vai se inventando de tudo. Isso não tem valor nenhum na dimensão do Espírito depois da cruz, porque hoje nós somos justificados pela fé, mas sim a fé que opera pelo amor. É um amor, quando você se desprende disso, gera-se um amor. O amor é Cristo, Cristo é o amor, e nós passamos a viver com uma liberdade mental, sem obrigações, reunimos com os irmãos quando dá, não somos estimulados a ter fraquezas mental, de dizer você hoje está fraco, porque ocorreu isso amanhã, faça isso que vai se fortalecer. Não, esses irmãos nem pensam nisso mais. Esses irmãos não têm necessidade mais, entende? Não é necessidade de forma carnal, conforme todos pensam. Esses irmãos são preenchidos.
A oração deles não tem tempo marcado, é oração incessante, de dia e de noite orando. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Os Gálatas ouviu o apóstolo Paulo, estava correndo bem, daqui a pouco chegou fala mansa, líderes, e começou a falar, e eles começaram a não obedecer à verdade da graça. Eu ouvi essa semana me falando que eu teria que voltar novamente a incentivar as pessoas pelo certo e pelo errado. Não, ali eu corria mal, porque eu estava condicionando a mente das pessoas. E eu tenho que agora fazer com que elas sejam libertas e elas unam a Cristo por meio da fé. Não volto. A boa notícia é essa. Não volto. Agora tem que prosseguir, né? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, e não vem mesmo, é maligna, é terrena essa persuasão. Um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de lei, um pouco de princípios de lei, um pouco de princípios desta terra, da religião, leveda toda a massa, leveda mesmo, tem que tirar completamente, né? Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então para de incomodar as pessoas. Para de incomodar as pessoas, irmãos. Quando vocês ouvir anunciando a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, para de ficar indo no ouvido de um e do outro, dizendo que o irmão está errado, que o irmão está fora da visão, que o irmão vai se arrepender, que o irmão perdeu o sentido das coisas. Para com isso. Aqui está escrito, olha só o que, se não parar com isso, ó. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Tem que ficar de boca calada. Se você não entra, você tem que deixar o outro entrar. Você não pode ficar impedindo o outro de entrar. Se você está firme no teu poder mental, se o mal ainda está aí forte, que são princípios da lei, e você não quer ter a liberdade, então por onde você andar, não fique incomodando os seus irmãos, porque seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Então, nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo vivo. Ele está em nós estamos nele, né? Graças por isso. E nós vamos sim espalhar essas boas novas. Vai ter conflito, perturbação, incomodação, inquietação, pedras atiradas, mas estamos em perseverança. O Senhor Jesus abençoe a todos e que vocês recebam o entendimento.